Olá, seja bem-vindo. Esse é o Opinião Regional, chegando aqui na tela da NTV, para a gente poder bater papo, para a gente poder trocar ideias, para debater ideias, para falar sobre assuntos que têm a ver com a nossa região, sobre assuntos que permeiam também Minas Gerais e, por que não, assuntos até do Brasil relacionados aí a problemas que possam, ou soluções que possam influenciar aqui em Patos de Minas e na nossa região. Opinião Regional já está no ar, você pode participar, 3821-4488 ou 99947-4515, é o nosso telefone para que você possa participar, dar também a sua opinião, fazer o seu questionamento, tá certo? Participe conosco. Nosso assunto hoje é SUS e também o Conselho Estadual de Saúde. Com a gente, o Conselheiro Estadual de Saúde, Pedro Cunha, que veio hoje aqui para a gente, então, falar desses assuntos relacionados ao Sistema Único de Saúde. Pedro, tudo bem? Boa noite para você. Seja bem-vindo novamente aqui à Opinião Regional. Boa noite, Adair. Boa noite a quem nos assiste aí pelos canais da NTV, de Patos da região. Pois é, nós estamos aí para falar, né, de assuntos relevantes aí da nossa comunidade, do Estado e, como você diz, até do Brasil. Pedro, essa semana falou-se muito sobre a questão do SUS, né? O governo, ele fez um decreto de um estudo, né? O governo federal pretendia fazer esse estudo para justamente estudar, né? Entregar à iniciativa privada a parte da operação das unidades básicas, né, que é porta de entrada do SUS. Isso causou um alvoroço muito grande, o governo recuou estrategicamente diante dessa repercussão toda. Como é que isso chega para um Conselheiro Estadual de Saúde que o tempo todo trabalha com isso e tem realmente percebido de perto as dificuldades e os ganhos do SUS, por exemplo, em nossa região, que é o seu caso, que vem há tanto tempo trabalhando nessa área? Nós recebemos isso com bastante tristeza, né? Porém, a gente já entendia que isso ia acontecer, porque o governo federal está cumprindo o que ele prometeu. Ele prometeu para a iniciativa privada, ele prometeu para os grandes empresários, ele prometeu para os grandes banqueiros, né, que ele iria trabalhar para eles. Então, para nós que já sabíamos disso, isso não é surpresa. Mas a gente recebe com muita tristeza, porque é uma luta de muitos anos para a gente efetivar o SUS, é uma luta contínua que nós não vamos parar, o SUS não vai parar de melhorar, não vai parar de crescer, e, no entanto, aparece aí o presidente falando que, baixando esses decretos, né? Assustando toda a população, toda a comunidade, todo o controle social, quando ele tenta terceirizar a atenção básica, que, como você já disse, é a porta de entrada do SUS. Essa medida ou esse estudo que o governo pretendia e, como eu disse, estrategicamente recuou, tem possibilidade disso? Porque aí a gente imagina que Congresso, que aí a gente está falando de Câmara, de Senado, né, de toda uma questão relacionada à Constituição. Isso é possível? Você acha que a gente pode chegar a esse ponto de uma possível privatização desse serviço, Pedro? Pode, e eu acredito que vai acontecer. Se as instituições não se manifestarem, se as instituições não ficarem firmes, não procurar o Supremo, não procurar a Justiça, isso vai acontecer, esse desmonte do SUS. E eu cito alguns exemplos aqui. A Emenda Constitucional 95, que congelou por muitos anos, né, por 20 anos, os recursos da assistência social, os recursos da saúde. Então, você percebe que, aos poucos, eles vão colocando. Desde o golpe de 2016, isso vem acontecendo. No governo Temer implantar essa medida 95. E logo depois, no início do governo Bolsonaro, tirou vários serviços do SUS. Entre eles o programa Mais Médico, que atendia em muitas cidades onde não tem um profissional médico sequer e continua não tendo esse profissional médico, né? E principalmente na atenção primária. Paralisou todo o serviço da urgência e emergência, que já há praticamente 2 anos que não se implanta nada no Brasil, que é o SAMU regional, que iria regular toda essa atenção na urgência e emergência. Então, para nós não é surpresa. É muito triste a gente saber que isso vai acontecer, que isso está acontecendo, que o governo agora está
simplesmente esperando esse período eleitoral para depois ele voltar com carga total. Então, a sociedade precisa de ficar de orelhas em pé, precisamos de observar direitinho o que está acontecendo, né? E manifestar e articular para que não venha acontecer. Como você disse, tem os congressistas, né, que apoiam o SUS, que apoiam o controle social, que não apoia o governo, mas tem muita gente que apoia e são exatamente trocados por dinheiro no sentido de que você vote contra a população, mas eu te dou uma emenda para você enganar lá os seus eleitores, para você agradar seus eleitores. É assim que funciona a política. Mas nós temos várias instituições, né? Tem o Conselho Nacional de Saúde, tem os Conselhos Estaduais de Saúde, os Conselhos Municipais de Saúde, nós temos os COSENs, que são os Conselhos de Secretários Municipais de Saúde em todos os estados, né? Nós temos várias entidades fortes, como a OAB, como a ABI, como a CNBB e muitas outras instituições que são favoráveis, que defendem o SUS, que defendem a Constituição. Então, nós precisamos de mostrar a cara a tapa mesmo e mostrar que essa luta de muitos anos, né, desde a Constituinte que determinou lá em 88 o SUS e depois a Lei 8080 e 8142 em 1990, que a gente vem lutando para esse avanço. Como o SUS já tem algumas coisas muito interessantes, como IST/AIDS, que nós somos reconhecidos no mundo, né, como transplantes, como as coberturas vacinais, e a gente poderia avançar muito na atenção primária, e é exatamente ali que o governo está querendo atacar, defendendo a iniciativa privada, defendendo os planos privados. Ô Pedro, em Minas Gerais já houve uma movimentação com relação a isso, né? Porque o governo do estado chegou a falar com relação à FHEMIG, ou até hoje o governador teve aqui em Patos, eu tentei fazer essa pergunta, não só eu, como outros colegas da imprensa tentou fazer essa pergunta para ele com relação à FHEMIG, ao Hospital Regional, a possibilidade de ser entregue essa administração para a iniciativa privada. Como é que está isso hoje? Cogitou-se isso há alguns meses. Aparentemente isso teria esfriado. O que nós temos hoje com relação à saúde em Minas, por exemplo, o Hospital Regional, que seria um dos alvos aí, já que ele é mantido pela FHEMIG? Também acredito que, assim como o governo Bolsonaro e o governo Zema copia exatamente o que ele faz, também ele está aguardando esse período eleitoral, né, para que eles tenham algum ganho na eleição e eles vão voltar com carga total. Eu não sou pessimista, mas eu estou analisando uma realidade momentânea. É isso que está acontecendo, é isso que nós temos que ficar atentos, porque eles vão voltar com carga total, e eu acredito, e existe um planejamento na Secretaria de Estado de Saúde, que o Hospital Regional Antônio Dias será o primeiro que vai ser passado para uma organização social. E o que seria, então, se isso ocorrer realmente, quais seriam as perdas ou os ganhos numa situação como essa, Pedro? O que a gente pode, então, esperar de uma possibilidade como essa? Eu não vejo ganho na questão do hospital regional passar por um OS, em hipótese nenhuma, porque o mesmo recurso que o hospital recebe, ele vai continuar recebendo. E aí você vai ter que pagar uma empresa, eles vão tirar uma porcentagem para a administração do hospital. Então, não vejo isso, só vejo interesse dos grandes planos de saúde em poder mandar dentro de uma iniciativa privada, né, dentro de uma iniciativa pública, né, um setor privado que está ali dentro a favor dessas instituições particulares. E isso é o que acontece quando tem as OS. Basta a gente lembrar os escândalos das OS no Brasil afora. Para todo lado houve escândalo, está havendo escândalo de aplicação de recursos, né? E a lei 8080, ela prevê que nenhum dono, nenhum sócio da iniciativa privada pode ser gestor do SUS, pode administrar qualquer entidade do SUS. E com o caso das OS, eles vão colocar as pessoas lá, porque as OS são
formadas, na sua grande maioria, por essas iniciativas, né, privadas, esses planos de saúde. Tem uma frase do sanitarista Gonzalo Versina, eu até separei, né, Pedro, que ele fala que sem o SUS, durante a pandemia, seria a barbárie. Essa frase ela foi usada por outros médicos, mas é do sanitarista Gonzalo Versina. Você entende dessa maneira também? Porque por mais que as pessoas critiquem o atendimento do SUS, por mais dificuldades que o SUS tenha, né, nos seus atendimentos, por mais fragilidades que ele possa ter sido exposto ao longo do tempo, o SUS, sem o SUS, durante a pandemia, seria realmente uma barbárie, porque a gente tem visto o SUS segurar toda essa questão aí em meio a uma pandemia do coronavírus que tem matado e que tem adoecido milhares de pessoas aí. Você vê dessa maneira também, não? Sim. É dessa forma mesmo, seria uma barbárie, seria uma catástrofe, porque o SUS é o maior programa de inclusão social do mundo. É o maior programa de atendimento universal. Então, a hora que você imagina uma pandemia, uma catástrofe dessa sem um sistema único de saúde, a gente não sabe nem o que poderia acontecer com a população brasileira. O que tem aguentado aí, o que tem o que está na linha de frente, né, na sua grande maioria, são os trabalhadores do SUS, é todo esse sistema, é toda essa logística que envolve o Sistema Único de Saúde. É bom lembrar que o SUS não é somente atendimento hospitalar. O SUS está lá na CEMIL, está lá na Predileta, está lá na Suinco. O SUS está na farmácia. Mesmo que você tenha dinheiro e que você vá comprar o melhor remédio ou o remédio mais caro, é bom você lembrar que o SUS está ali, que esse remédio, que esse medicamento foi autorizado pela Anvisa, né, e por isso mesmo ele está na prateleira. Então, e o próprio hospital particular, o melhor hospital particular, a vigilância sanitária está ali dentro, porque o SUS é o sistema único, ele atua em tudo, quando se diz a qualidade de vida, quando se diz atendimento na saúde da população. Eu vou pedir licença para o Pedro Cunha, conselheiro estadual de saúde, que hoje nos visita aqui no Opinião Regional, para a gente fazer um intervalo rapidamente, tomar aquela água e volta já, falando mais do SUS, do Sistema Único de Saúde, das suas fragilidades, dos seus ganhos e também da maneira como ele tem sido atacado ao longo do tempo, coisa que aí tem realmente chamado a atenção da população e muita gente saindo em defesa do SUS para poder evitar que esses ataques, que essas possíveis mudanças possam acontecer. Vamos fazer um intervalo rapidinho e eu volto já. Nós já estamos de volta aqui com a Opinião Regional. E olha, hoje estou aqui com o Pedro Cunha, conselheiro estadual de saúde, veio nos visitar para a gente bater papo sobre o SUS, né? Discutimos diversas situações. Ô Pedro, as novas gerações, pessoas com menos de 30 anos, não vão se lembrar como era. A gente até falou isso numa última entrevista que a gente teve aqui. Não vai se lembrar, quem tem menos de 30 anos, ou tem até 30 anos, não vai se lembrar como era antes do SUS, né? Que aí só as pessoas que tinham carteira assinada é que tinham acesso à saúde, e tinha um órgão chamado ENAMPS, a pessoa pegava uma guia na empresa onde trabalhava, levava nesse órgão, carimbava e então autorizava aí esse atendimento médico. O restante, trabalhador rural, aquele trabalhador que não tinha acesso... Tem outro microfone, Gustavo? Quer trocar? Deixa eu trocar aqui. O outro trabalhador, agora ficou melhor? O outro trabalhador, por exemplo, trabalhador rural e o trabalhador na informalidade, ele não tinha acesso a isso e ficava dependendo das bondades de prefeituras e de santas casas, enfim, era uma situação muito complicada. E quem hoje vivencia o SUS e critica tanto, quem é mais jovem, ou até quem é mais velho, né, que não tem esse entendimento, não se dá conta do que é o SUS, do serviço prestado pelo SUS para uma população brasileira, para milhões de pessoas que dependem desse serviço, né, Pedro? E aí tem uma questão aí histórica que a gente precisa avaliar, porque foi depois de 88 da Constituição que o SUS, então, né, foi ali, ganhou áreas para atender toda a população. O país paga por isso, por oferecer esse serviço público para toda a população. Mas muita gente não tem esse entendimento da dificuldade que era naquela época, né? Você relatou bem isso aí,
porque somente quem contribuía com o antigo INPS é que poderia ser atendido. E mesmo assim o atendimento era muito precário. Então a gente até costuma dizer que o pobre morria de vontade de ir para um hospital público antes de 88. E o rico morria dentro de um hospital público que geralmente era numa Santa Casa de Misericórdia. Porque a estrutura de saúde era muito, muito precária, né? E quanto mais pobre, mais sofria com isso. Agora, é bom a gente lembrar que houve, né, até ali em 86, quando da 8ª Conferência Nacional de Saúde, então, só para você ver que não existia SUS, mas existiam as conferências. Existiam as pessoas visionárias, aquelas pessoas que acreditavam, aquelas pessoas que queriam mesmo que acontecesse, que queriam mudar essa realidade. Essas pessoas começaram a trabalhar, começaram a discutir, né, e foram discutindo, até mesmo em plena ditadura militar, para que o SUS acontecesse. E apesar do governo de 89, que a gente lembra muito bem, mas como é que foi, que é mais ou menos o que está acontecendo hoje, com o governo de hoje, esses parlamentares, que na sua grande maioria foram constituintes, fizeram ali as suas melhores leis, né? Inclusive as leis do SUS, assim que eles assumiram em 90, né? Então, é só a gente lembrar que o governo não é só o executivo, a gente tem que pensar também no legislativo. Eu conversava esses dias com um candidato a prefeito e eu estou muito temeroso com o que pode acontecer com a nossa Câmara. Sabe, está saindo grandes vereadores e a gente fica falando em trocar, mas a gente tem que trocar para o melhor. Então, população, faz favor, pensa direitinho. Não vai votar só porque o cara é parente, só porque a pessoa é amiga. Não vai votar só porque te prometeu alguma coisa, né? Pensa bem se essa pessoa vai te representar, porque você vai estar dando um cheque em branco, né? E nós não podemos retroceder. Nós temos que avançar. Nós temos que avançar, nós temos que defender as políticas públicas. Nós cobramos muito dos candidatos a prefeito aqui, e há 10 anos atrás, pouquíssimas pessoas falavam nisso, num hospital municipal. Hoje a gente cobra esse hospital municipal, eles estão prometendo fazer, né? A gente acredita que avançamos muito. Nós avançamos muito que mesmo se não fizer um hospital municipal, que eles vão dar uma atenção para a saúde, porque a saúde virou matéria de toda a campanha, né? Todo mundo agora fala em saúde, precisa de falar mesmo, porque tudo que vai bem não cai na saúde, mas tudo que vai mal cai na saúde. O reflexo é lá no Sistema Único de Saúde, é lá na saúde pública. Então a gente precisa de começar a pensar nessa forma, né, da gente escolher os nossos parlamentares. Pega lá as leis de 90 até 94, 95. Analisa o que aconteceu lá e analisa o que está acontecendo agora a nível nacional. As melhores leis que nós temos foi logo depois da Constituição de 88, que você bem disse, o SUS não existia. E como que fazia? Você era taxado como indigente. Você mostrava lá, morreu indigente, morreu de repente, sem atendimento. Isso é muito triste a gente pensar que a gente tem a possibilidade da gente retroceder a esse ponto. Mas é o que está acontecendo, é a iniciativa privada querendo tomar conta do que é público. E a população precisa de reagir. Não espere você ter que correr atrás de um leito, de um atendimento da saúde para um parente, para um amigo, para um vizinho, para você começar a defender essa que é a maior política de saúde do mundo. Ô Pedro, ao longo dos anos, ao longo das administrações, e aí a gente está falando de governos e governos, o SUS vem recebendo cada vez menos dinheiro, menos investimento do governo federal. Isso tem um impacto sobre estados e municípios, né? Que acabam ficando sobrecarregados, não é isso? Olha, assim que
constou lá no artigo 196 da Constituição: saúde é direito dos governados e dever dos governantes. Saúde é direito da população e dever do Estado. Mas não pensar o que é o Estado. E aí nós começamos a discutir isso, né? Porque o Estado propriamente seria o Estado de Minas Gerais, seria o governador. O que é o Estado? Até a gente entender que os estados são os 3 entes federados. Aí nós lutamos mais ou menos 10 anos para a gente fazer uma emenda na Constituição, né? E aí você observa, uma emenda na Constituição para beneficiar o SUS, você tem que trabalhar, você tem que mobilizar, você tem que gastar 10 anos, ou 12 anos, ou 15 anos. Na hora que é para retirar direito, é da noite para o dia. Né? É o presidente prometendo lá várias emendas parlamentares para eles votarem contra a população. E aí, essa chama Emenda Constitucional 29, onde fala que o Ministério da Saúde, ou seja, o governo federal, tem que passar 10%, perdão. O Estado tem que passar 12% dos seus recursos ordinários e os prefeitos têm que passar 15%. Acontece que os prefeitos, e na sua grande maioria no Brasil, repassam em torno de 30%. Mas o Estado não repassa. E não é de hoje que não repassa os 12%. E a União muito menos. Então, a população está perto do prefeito, perto do secretário, está ali cobrando deles, né, diuturnamente, esse atendimento, sabe? E então eu fico assim, até sem saber como que os prefeitos conseguem, como que eles conseguem conviver com isso, com o telefone tocando a noite inteira, com cobrança de familiares, através da imprensa, de toda quanto é forma dos prefeitos, dos secretários municipais de saúde. Ao passo que o governador está longe fisicamente, né, e sem acessibilidade do cidadão comum. Muito mais o presidente, que está mais longe ainda, e quando ele sai, ele é cercado por um grupinho só para bater palma, só para estar ali, e ninguém para questioná-lo. Ao passo que o prefeito, não. Até dentro de uma igreja, ele está lá, ele está sendo cobrado. Aonde ele vai, ele está sendo cobrado. E tem que ser assim mesmo, só que nós temos que achar forma também de cobrar, né, dos outros entes federados do Estado e da União. Ô Pedro, aí tem uma tarefa não muito fácil para esse pessoal que, aliás, nós temos 8 candidatos, né? 7, um teve indeferido. Não é uma tarefa muito fácil para eles, mas aparentemente eles estão aí muito interessados em, evidentemente, ganhar uma eleição como essa, mas sabendo que eles vão assumir em meio a uma pandemia, a situação da saúde já não era fácil, agora mais difícil ainda. Mas Pedro, diante de todos esses possíveis ataques ao SUS no Estado, por exemplo, como é que o Conselho Estadual de Saúde se posiciona? De que maneira que ele atua nessa situação? Olha, já sobre essa portaria nós fizemos nota, né, e mandamos para o Conselho Nacional, nós publicamos a nota imediatamente, a nossa nota de repúdio contra esse desmando, né, que o presidente tenta fazer da saúde pública, da atenção primária, que é a porta de entrada e é onde 85% dos pacientes deveriam ser atendidos na sua necessidade. Né? A gente entende que a atenção primária, ela é mais eficaz, ela é mais barata e ela é menos dolorosa. Por isso mesmo é que a gente precisa de investir muito na atenção primária e o presidente faz exatamente o contrário. Ele tenta tirar recursos, ele tenta terceirizar, né? Não é de agora que eles estão tentando. Então o Conselho de Saúde se manifestou. Muitos conselhos municipais também estão fazendo nota. O Conselho Nacional também fez. O COSENS de São Paulo, imediatamente, né, o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de São Paulo imediatamente repudiou. E várias outras instituições sérias, várias outras instituições que estão a favor do povo, também se manifestaram, também protocolaram o ofício no Supremo, né, entraram na Justiça, e com isso fez com que o presidente recuasse. Mas não se engane, ele vai voltar à carga. Você acha que ele vai reeditar aquilo para poder tentar
fazer isso, para ver essa espécie de privatização, entregar ali para a iniciativa privada essa porta de entrada do SUS. Você acha que isso pode acontecer, então? Pode acontecer, e assim como vem, para que os parlamentares votassem contra a Previdência, votarem contra a reforma trabalhista, né, votassem a favor da reforma trabalhista que o governo propôs, né, ele dá emendas parlamentares. E por isso é que deputados chegam aí oferecendo dinheiro, chegam oferecendo recursos para a prefeitura, mas aí você fala assim, olha, eu quero fazer uma rede de esgoto, eu quero fazer uma rede pluvial, que é muito necessária, né? A gente está percebendo isso aí a cada dia, mas aí fala, mas para isso não te repasso o meu dinheiro, né? Porque aí você acha dono do dinheiro público, porque não quero que enterre meu dinheiro, construa um chafariz. Só para a gente... Para todo mundo ver. Para a gente poder entender a coisa. Faça uma obra onde vai levar meu nome, o nome de um familiar meu, onde todo mundo vai ver que essa obra existe. Então é dessa forma que o governo compra os parlamentares, é dessa forma que eles atuam, é dessa forma que ele consegue vencer. Né? Por isso mesmo, nós temos que mostrar para eles que isso é um atentado à Constituição. E quem pôs a mão em cima da Constituição, quem jurou cumprir a Constituição foi o presidente da República, então nós temos que mostrar para ele agora, cumpra-se, senão ele vai ter problemas com o Judiciário. Pedro Cunha, do Conselho Estadual de Saúde, hoje aqui no nosso Opinião Regional, participando conosco. Não dá tempo mais nada, Pedro, obrigado por você ter vindo, volte sempre, porta aberta para a gente sempre debater a saúde aqui no Opinião Regional, viu? Eu é que agradeço, Adair, só lembrando que o Conselho Municipal de Saúde, na pessoa da Fátima Gomes, a sua presidente, conselho daqui de Patos, né, chamou todos os candidatos a prefeito e nós mostramos para ele o que nós queremos para a saúde, as coisas que a gente sabe que dá para aplicar. Nós não pedimos coisas infundáveis, nós pedimos exatamente o que dá para ser feito, né, e fomos muito bem atendidos por todos, diga-se de passagem, todos conversaram conosco, todos entenderam, e a gente queria isso mesmo, saúde na pauta da campanha eleitoral. Uma boa noite. Muito bem, o Opinião Regional volta semana que vem. Obrigado pela sua companhia, pela sua participação, espero que você tenha gostado do conteúdo. A gente preparou especialmente para você. Um abraço e até lá.